Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de parabenizar a SPI pelo evento, super bacana, principalmente pela oportunidade de rever amigos e trocar experiências. Também gostaria de agradecer à mesa e amigos aqui presentes. E vamos lá. Acho que pulou um slide. Isso. Então, eu vou estar falando hoje para vocês da espectrometria de massa e o diagnóstico da ciência ao dia a dia. Eu gosto muito da vida como ela é, não tenho conflitos de interesse aqui. E tendo como objetivos falar, então, da medicina laboratorial na nossa prática, com uma visão integrada, a espectrometria de massa, que é o MALDI-TOF, qual o impacto que traz essa metodologia, suas funcionalidades, limitações, e um termo bastante importante que a gente vai falar bastante na conclusão, que é o TAT, que é o Turnaround Time desses exames. Então, esse é um dos principais pontos que agregam na microbiologia pelo TAT, pela espectrometria de massa. Nos últimos 25 anos, como a gente acabou pelas excelentes apresentações anteriores, a medicina deu um boom de novas tecnologias, principalmente na parte molecular. Mas também na parte fenotípica, na parte de proteômica, nós tivemos, então, a possibilidade de utilizar análises proteômicas no dia a dia do laboratório. Isso tem um lado bom e tem um lado que complica, né? Porque a gente tem que estar sempre se adaptando, são inúmeras possibilidades, mas com o paciente ali na frente, é importante a gente ter. Então, começando pelo acrônimo do MALDI-TOF, é uma tecnologia que utiliza a matriz, laser, desorpção, ionização e o tempo de voo. Então, daí vem o MALDI-TOF, que é o Time of Flight. Tá? Então, é uma técnica de estudo de massa, átomos, moléculas ou fragmentos de moléculas. Não é uma técnica molecular. As moléculas são ionizadas, aceleradas por um campo elétrico e separadas de acordo com a razão entre sua massa e carga elétrica. E, com isso, a gente vai ter uma identificação. É, na verdade, uma tecnologia que está sendo desenvolvida há muitos anos por muitos pesquisadores, muitos cientistas, mas, em 2005, houve um casamento de todas essas tecnologias e a vida como ela é, e a gente consegue aplicar isso, então, na microbiologia, da forma que eu vou estar mostrando para vocês. Mas, com certeza, o resultado de muito estudo, de muita ciência, de muita paciência. Em 2002, então, o Tanaka teve ganhou o doutor Tanaka, né? A intimidade. Tanaka ganhou, depois de um tempo, ganhou seu prêmio Nobel justamente em função disso, né? E para nós foi uma tremenda ajuda no dia a dia. Aquele que está no laboratório da rotina e tem o paciente, a gente sabe a importância do diagnóstico rápido em microbiologia, principalmente na escolha do antibiótico. O antibiótico é uma droga difícil de lidar, porque ela tem características que acabam se adaptando às diferentes bactérias e com realidades diferentes. Então, quando a gente fala de inflamatório, se eu falar aqui ou na Alemanha é muito parecido, mas se eu falar de antibiótico e resistência, cada unidade do hospital pode ter resultados diferentes, como acontece também no próprio paciente. Então, entender quem é o patógeno e entender qual é a melhor escolha no menor tempo possível é hoje um dos maiores desafios que a gente tem. E quando a gente vai ver estudos gerais de uso de antibiótico, a gente percebe que ainda em 2024 o uso inadequado de antibióticos é muito grande. Então, como é que a gente pode minimizar esse problema? Na verdade, dando ferramentas para o clínico, no sentido de ele escolher o melhor antibiótico no menor tempo possível. Isso já são os inúmeros e bastante conhecidos de vocês, a importância desta relação tempo e antibiótico correto, impactando numa coisa bastante importante, que é mortalidade. Esse é o nosso dia a dia do laboratório, apesar de tantas tecnologias, tantas ômicas, tantas coisas diferentes. Muitas vezes a gente tem que ter uma telefonista dedicada, porque a ansiedade é muito grande. Então, você tem um paciente com sepsis, com uma dificuldade grande de diagnóstico, e aí a grande pergunta: quem é a bactéria ou é vírus? Qual é o padrão de sensibilidade, de resistência? Tem KPC, tem NDM? E a gente, se o laboratório não estiver engajado com a clínica, a gente não consegue dar essa resposta. E dá para entender toda essa ansiedade
O que não dá para entender é a gente continuar com um laboratório sem equipamento, sem médico e sem resposta clínica. Não faz mais sentido no dia de hoje, quando a gente pode implementar coisas diferentes. E quando os diferentes relatos mostram para a gente que a terapia inapropriada, e principalmente das bactérias resistentes, traz um aumento de mortalidade importante, não só nas primeiras horas, como no acerto da antibiótico terapia. Então, a identificação pode trazer precocemente, mesmo sem eu saber se é resistente ou não, eu entender mais ou menos o perfil. Para isso serve o antibiograma do seu hospital. Então, se eu falar de uma cólera, se eu falar de uma pseudomonas, um acineto, eu consigo, eu digo, o médico consegue tentar minimizar o erro no sentido qual o padrão daquela cólera naquele hospital, tem ISBL, não tem ISBL, pseudomonas resistente a carbapenem, sim ou não. Então, não só a resistência e o marcador, mas a identidade dessa bactéria passa a ser bastante importante. E não adianta também a gente ter o equipamento se esse processo não estiver dentro de um controle de qualidade. Quando eu falo de teste rápido, eu também tenho que falar de teste preciso e com qualidade. E uma máxima que a gente sempre coloca na rapidez, que é super importante, mas quando entra lixo, sai lixo. Então, se eu não tiver um manual de coleta adequado às minhas realidades dentro do hospital, eu posso estar jogando esse espectrofotômetro no lixo, porque vai entrar lixo, vai sair lixo, e rápido. E isso vai trazer, na verdade, um malefício para o doente. Então, desde a hipótese clínica, e aí o médico tem um papel fundamental. Eu estou pensando em qual a patologia, qual é a melhor forma de coletar. Eu vou coletar sangue, eu vou coletar fezes, eu vou coletar secreção traqueal. Não dá para ser X-tudo hoje em dia. Então, eu tenho que ter processos para que eu possa customizar da melhor maneira o meu exame. Então, na fase pré-analítica, o papel do médico solicitante é fundamental na escolha e também no pedido dos exames. A fase analítica vai depender do laboratório, como ele pode manusear essa amostra para ter o melhor resultado. E na fase pós-analítica, nós vamos ter que ter uma interpretação muito maior. Então, não é porque eu tenho uma KPC que eu não vou usar um carbapenêmico. Ah, é sangue, Flávia? Ah, é urina? É pele ou é só um contaminante? Então, essas são as perguntas que, no dia a dia, desafiam tanto o microbiologista quanto o infecto, e o que é pior, o clínico, porque o antibiótico hoje não é prescrito só pelo infectologista. Então, a gente tem que ser muito claro, ou o mais claro possível, trabalhar em equipe, colaborar, para que a informação que saia do laboratório seja útil para todos. Então, um dos nossos principais gaps hoje na microbiologia é realmente o TAT e, para mim, comunicação. Uma falta de comunicação muito grande do que a gente libera e do que é interpretado. Então, o MALDI-TOF na rotina laboratorial veio trazer esse aceleramento. E, com isso, é que eu já falei, o resultado chega mais rápido para o doente, para o médico, e ele pode, na verdade, ter uma ação muito mais direcionada. Com o passar do tempo, vocês vão estar dando uma olhada que não só a identificação, mas o MALDI-TOF está crescendo nas suas utilidades, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, no HC, a gente conseguiu implementar o MALDI-TOF há mais de 10 anos. Então, lá atrás, a coisa já era bem diferente, mas a gente tem nitidamente um período antes e depois do MALDI-TOF. A rapidez é incrível, eu tenho a possibilidade de bactérias que vão ser colocadas, vão ser coladas numa laminazinha. Então, eu tenho a bactéria crescida, eu consigo colocar numa lâmina, introduzir, então, até 96 bactérias por laminazinha e vou ter um detector que vai me dar uma identificação em 8, 10 minutos, pode ser um STAT, dependendo do equipamento que você tem, isso pode ser até mais rápido. Ou ele pode fazer no sentido de STAT, de emergência, ou eu posso fazer toda uma rotina que vai me passar aí em até 1 hora, 2 horas, e isso está mudando muito dependendo do equipamento que você tem. Então, no início era isso, a gente tinha a bactéria isolada, crescia, colocava nessa lâmina e ia procurar. Com o passar do tempo, a gente teve outras formas de fazer isso, como, por exemplo, até direto de hemocultura, e eu vou mostrar isso para vocês. Então, como é a funcionalidade? Então, como eu falei para vocês, inicialmente era a amostra direta da bactéria, e onde a gente vai analisar principalmente as proteínas, carboidratos, podemos analisar lipídios.
temos essa lâmina divididinha e ela vai fazer um espectro. Cada espécie vai imprimir para mim, de acordo com esses picos que eu vou mostrar para você como a gente chega nisso, uma impressão digital. Então, com isso, junto com a tecnologia de informação, as informações são bastante rápidas. Então, aqui, de uma maneira mais dinâmica, para a gente entender, eu tenho um micro-organismo desconhecido, eu seleciono a colônia, então, a importância de ter um bom microbiologista, porque não adianta misturar a bactéria, tenho que ter a bactéria isolada, vou colocar nessa plaquinha, essa plaquinha, então, vai ser introduzida num equipamento que hoje a gente tem diferentes equipamentos comerciais, e eu vou ter a identificação da bactéria num tempo bastante rápido, e que o próprio software vai me identificar, vai me dar um score, nem sempre eu vou ter scores que eu posso liberar, muitas vezes eu tenho que trabalhar com a placa na mão, então não é simplesmente apertar o botão e that's it. Você tem que ter um bom microbiologista para ver placa, característica de hemólise, ver a identificação, troquei ou não troquei. Então, tem dois lados, né? Cuidado também quando eu só analiso o papel e se tem equipamento. A gente precisa analisar quem está atrás desse equipamento. E, com certeza, o TAT aqui é bastante diminuído. Então, aqui tem uma animação interessante, porque quando eu coloco essa amostra naquela plaquinha, e aqui está representada a plaquinha, e aqui está representada a bactéria. Então, nós vamos colocar uma matriz, e essa matriz ela vai ser excitada também por um laser. E aí, essas partículas elas vão voar da minha lâmina para um detector, dentro de um tubo de vácuo. E o tempo desse voo é que vai me dar aquele espectro de identificação. Então, se a gente fosse ver o passo a passo, essa matriz ela vai sofrer, então, essa ativação pelo laser, as partículas vão ser ionizadas, partículas maiores, partículas menores, o que vai acontecer? Com o tempo, elas começam a migrar nesse tubo a vácuo, e elas vão chegando. As pequenas chegam antes, as maiores chegam depois, e, simultaneamente, eu vou fazendo picos que o equipamento vai, então, me detectando e construindo dentro daquela base de dados um pico que me diz, olha, essa característica de pico com esse tempo de voo é uma coli, é uma Kleb, é uma micobactéria, é um fungo, num tempo extremamente rápido. Aqui, para vocês terem uma ideia, é o laser bombardeando, então, essas partículas, a gente consegue ver isso em tempo real. Ou eu espero e vejo todo o espectro final. Então, uma área aqui nova, não tão nova assim mais, né? Mais de 10 anos a gente já tem isso nos laboratórios, já. O HC foi o primeiro laboratório público que colocou isso na rotina, mas isso hoje já não é novidade nos grandes centros. Mas está longe de chegar em outros laboratórios. E, com isso, você é obrigado a ter uma bateria de exames com qualidade. E qual é o tempo de resposta na microbiologia tradicional? Às vezes, 4, 5 dias, micobactéria 30, 40 dias. E tudo isso pode ser agilizado com essa nova tecnologia e com os implementos. Então, se eu fosse resumir, o que faz o MALDI-TOF? Ele faz um sorting. Então, ele bombeia a bactéria, explode, tem as proteínas grandes, as pequenas, as caracterizadas, e aqui, fazendo uma analogia com dinheiro, ele faz um sorting de diferentes moedas aqui americanas. Dependendo desse sorting, nós vamos ter, então, a nossa identificação bacteriana num tempo bastante curto, 10 minutos, acho que dá para a gente dar esse retorno, isso em termos operacionais do médico. E o médico pode, pelo menos já, por exemplo, numa terapêutica, numa sepsis grave, você saber se é um acineto, ou se é uma coli, ou se é um estáfilo, isso vai fazer toda a diferença para você evoluir com esse paciente. Com o aumento das tecnologias, e também ela está sendo modificada a cada dia, aquele primeiro passo que a gente tinha de identificar da colônia, agora a gente consegue já identificar direto do frasco positivo de hemocultura. Então, uma vez o frasco positivado, a gente faz um GRAM, tem um preparado que está bem descrito aqui, que pode ser modificado de várias formas, então não preciso que a bactéria cresça. Então, acionou como positivo, eu já consigo jogar isso depois de algumas etapas de preparação, eu já consigo jogar. E, além das bactérias aeróbias, o que a gente teve um ganho muito grande também de anaeróbio.
Poucos hospitais hoje fazem técnica de anaeróbio. Além da técnica, você tem que identificar, o que é bastante dificultoso. Então, aqui só a Camila e a Lindsay foram as primeiras que trabalharam nisso, no sentido de TCC, mas está na rotina, a gente consegue fazer isso. E por que não está no dia a dia de todos os pacientes? Apesar da fase analítica ser extremamente rápida, precisa de preparação. Então, se vocês pensarem que as hemoculturas apitam de uma hora para outra, não é todo mundo junto resolve apitar as hemoculturas. Nós tínhamos lá, em média, 9.000 hemoculturas mês. Então, você tem que ter também um administrador, no sentido de ter processo. Como é que eu vou esperar juntar 10, vou esperar juntar 5? Porque eu preciso de etapas de centrifugação, eu preciso mexer com essa amostra. E, às vezes, depois que o pessoal assiste a aula e volta para o laboratório e fala, nossa, vocês ainda não fizeram, ainda não deu tempo. Então, uma coisa é o que o aparelho faz, outra coisa é o que você precisa de mão de obra, de processo, de liberar resultado, de rever resultado. Mesmo assim, indiscutivelmente, alguma coisa que agrega muito valor aos nossos processos e principalmente para os nossos pacientes. Então, depois de toda essa possibilidade, isso aqui é uma avaliação grosseira que foi feita, grosseira que eu digo só trazendo os resultados desse trabalho que foi feito, numa identificação tradicional, a gente mede um TAT, aí, um turnaround time, de 25 horas, usando o MALDI-TOF, 45 minutos. Então, assim, indiscutivelmente, ele tem que ser incorporado. Aqui um outro exemplo de anaeróbios, isso aqui foi um outro mestrado que a gente orientou, e a dificuldade que a gente tinha nas identificações, não só na cultura, como nas identificações. Aqui foi uma tese da Eliane, que foi defendida lá em 2015, já há um tempo bastante grande. A gente usava os cartões do Vitek, que são cartões também automáticos, que me dão o nome do anaeróbio, e fazendo esse processo direto, a gente conseguia fazer isso num tempo bastante curto e com umas discordâncias bastante pequenas. E, quando foi discordante, a gente fez uma análise com sequenciamento. E, na verdade, o MALDI-TOF bate muito com o sequenciamento. Essas foram as discordâncias. Os sequenciamentos mostraram que as discordâncias batiam com o MALDI-TOF, porque a gente fez a comparação com o Vitek. Então, mais uma possibilidade de utilização que traz resultados bastante importantes em termos de acurácia, 92% pelo MALDI-TOF, num tempo bastante reduzido, em torno de 10 minutos, se eu colocar, aí sim, a amostra direta. Outros trabalhos também produzidos pelo grupo, esse aqui do João Nóbrega, né, também na utilização de fungos. A gente sabe a dificuldade de ter um bom microbiologista que conheça a morfologia, e isso não está dispensado. Então, assim, infelizmente, cada coisa na microbiologia que a gente traz de novo não retira os equipamentos e, principalmente, preciso melhorar o expertise do meu microbiologista. Então, a gente viu também, não só bactérias aeróbias, anaeróbias, fungos, também com especificações. A gente pode também trazer isso para a resistência bacteriana, não foi a nossa realidade, nunca trabalhamos com a resistência bacteriana ainda no laboratório clínico, mas ele permite, sim, pesquisas nesta área, onde você vai tratar a amostra com antibióticos e verificar picos diferenciados. Então, é possível, sim, trabalhar com resistência, mas ele não vai me dar um antibiograma completo. Então, eu tenho que ter o foco, qual é a pergunta, como o André falou, o que eu quero disso, e talvez, em termos de pesquisa ou em termos de análise conjunta de dados, possa facilitar, de alguma forma, no dia a dia do laboratório, numa análise de rotina. É possível também fazer isso com micobactéria, não só com as tuberculoses como a atípica, tá? Está aqui, trabalha com isso muito bem, e os nossos resultados têm sido muito interessantes, então é uma nova área para se trabalhar com cuidado e que está agregando valor em mais esse diagnóstico do dia a dia. Nós temos alguns guidelines publicados para implementação, controle de qualidade, porque, como tudo em microbiologia, você tem que estar realmente seguro de todos os processos. Esse é o Guideline M58, ele é disponível pela Clinical Laboratory Institute, então, para aqueles que querem começar o passo a passo, aqui você tem um roteiro de qualidade bastante interessante. Mas temos não só as indicações, mas algumas limitações. Eu só trouxe algumas para saber que, assim, é o microbiologista que tem que conhecer. Então, a gente tem problemas para identificar coli com Shigella pelo MALDI-TOF.
Mas é claro que a gente pode fazer várias outras provas, motilidade, lactose, PYR, várias coisas que você pode, que você tem que colocar no seu processo. Então, eu só trouxe para dizer assim, nem tudo que reluz é ouro. Então, eu tenho que entender onde eu estou me limitando. Eu tenho limitações com pneumococo, tenho limitações com criptococos, que são bactérias e fungos que têm cápsula. Eu posso ter limitações com salmonella, shigella, neisseria. Então, assim, tem limitações, mas elas são facilmente contornáveis quando você conhece o processo. Então, o mal de Toff tem essa característica, identificação, proteômica, e a partir de 2023, 2024, estão trazendo novas possibilidades, tanto da Biomoiré, da Bruker, da Zibio, que já estão disponíveis no Brasil, onde eu tenho as mesmas identificações, bactéria, aeróbias, fungos, NTM, nocardia, mas agora facilitado com kits, que ajudam nesse processamento. Então, nessa fase pré-analítica do mal de Toff, pode ser facilitada por alguns kits que estão sendo trazidos para o mercado, né? Principalmente a identificação direta de hemoculturas, a detecção de resistências, de carbapenemases e até a possibilidade de estudo de clusterings. Então, esse aqui é só um exemplo da Bruker, de um kit que hoje você pode usar justamente para ter a rapidez na hemocultura e que vai dar suporte no stewardship. Isso facilita o trabalho do laboratório. Esse aqui é novo, eu nunca tinha visto, fui procurando, que tem uma nova placa que ela facilita você utilizar para a identificação de fungos no mal de Toff. Então, foi feita exatamente para isso, da Bruker, não sei se ainda está disponível, se já está disponível no Brasil, mas ele facilita você retirar o material da cultura para passar exatamente para o mal de Toff. Achei bem bacana isso aqui, para mim é novo. Uma outra coisa que eu achei interessante de um novo aparelho, que além dele dar a identificação, ele tem uma biblioteca de fotos. E como eu falei para vocês, não adianta só eu ter o resultado do mal de Toff. Eu preciso saber se a placa, a colônia que eu coloquei aqui está saindo aqui. Então, esse double check é super importante. E para a educação daquela pessoa que está no laboratório, você ter a visibilidade do nosso Atlas, e aqui ele conjugou o Atlas com o resultado e a placa na mão. Então, não dá para a gente acreditar só que não sai o que sai do computador ou o que sai no resultado. Achei bacana. Tem também o kit novo de carbapenemases, que, dependendo do que você for utilizar no seu processo, é uma possibilidade. Precisa ver custo-efetividade disso, mas existe, então, a possibilidade. Esse outro aqui, eu achei bem bacana também, que é uma nova possibilidade de detectar lípides. Então, aqui eu posso detectar a resistência à colistina e à polimixina, que é dentro do laboratório, é um nozinho para a gente, porque é uma técnica mais chata, que ela não se reproduz, e talvez juntando várias bactérias, em vez de você fazer uma a uma, você consegue um resultado importante no mesmo dia numa bateria. Então, eu tenho vários acinetobacteres ou várias pseudomonas, e eu consigo entender, pelo mal de Toff, o perfil de sensibilidade à colistina por uma análise negativa de íon. Terminando aqui, também é uma nova possibilidade, nesses novos mal de Toffs, de você ter os resultados dentro dessa biblioteca e fazer um clustering de algumas amostras. Então, ele começa a ser também uma ferramenta de auxílio no stewardship. Claro que ele tem uma biblioteca importante, a gente pode trabalhar também com sistemas abertos, fazer pesquisa e estar sempre atualizando esse sistema. Então, é um grande desafio, mas na vida como ela é, ele pode ser usado de forma muito consistente e que ajude muito no stewardship. Para mim, é antes e depois do mal de Toff. Com certeza, estou terminando. Antes e depois do mal de Toff, é a realidade do laboratório de microbiologia em termos de TAT, de precisão, de acurácia e mesmo essa correlação com sequenciamento com genômica. Então, método fenotípico, que sem dúvida vai agregar valor aonde? No nosso paciente. E aí, de novo, o problema da demora da terapia empírica inadequada, aumento de mortalidade, tempo de internação e, no final, custo. Mas todo mundo fala assim, mas Flávia, será que isso a gente pode implementar? Olha, um método que é mais rápido, com fácil realização, sem necessidade de mão de obra especializada no sentido de operação, mas não de interpretação, e uma padronização fácil intra- e interlaboratorial. E a última pergunta que sempre fica é, quanto custa? Né?
O equipamento é bastante caro, mas a manutenção é mais barata. Mas quando a gente começa a colocar economicamente de forma dissociada, a gente não vai conseguir colocar as coisas na rotina. Então, teste caro é teste que não funciona. E não adianta ter um teste perfeito no tempo errado. O paciente já morreu, você vai avisar que ele tinha um aspergillus, que ele tinha uma pseudomonas resistente. Então, hoje em dia, a gente vai ter que trabalhar com essa nova forma econômica de valor. Não posso mais falar em preço, mas eu tenho que falar em valor. Então, como a gente pode discutir em termos de sociedade para apresentar isso dentro de uma forma política, porque é muito difícil hoje trabalhar com métodos fenotípicos que não sejam automatizados, e muito perigoso. E eu finalizo dizendo assim, apesar de todos os equipamentos, o microbiologista não é dispensável, cada vez mais importante dentro desse padrão, é a chave, talvez, para implementar novas tecnologias, melhora dos recursos laboratoriais e economia de custos para o hospital, se bem implementados. E o stewardship é o nosso final disso, mas dentro de uma microbiologia de qualidade. Rotina microbiológica, sim, mas a importância da capacitação do microbiologista, e espero que a gente consiga espalhar isso por mais laboratórios no Brasil. Obrigada.